é um assunto que não dá para deixar para depois, a gente realmente precisa pensar numa solução. E aqui a gente veio trazer hoje uma solução para vocês, uma solução de como a gente pode, em pequenos espaços, em apartamentos, em qualquer lugar, resolver o problema do nosso resíduo orgânico. Você sabia que metade dos resíduos sólidos gerados no Brasil são de matéria orgânica? E de acordo com a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ela fez um estudo entre 2018 e 2019 e a gente produz cerca de 40 milhões de toneladas de resíduo de matéria orgânica no Brasil, por ano. E somente 1% desse volume é realmente reciclado, compostado, reutilizado. E a grande maioria desses resíduos, o resto, ele vai para os aterros sanitários. E quando eles estão se decompondo, eles produzem um gás chamado metano, que é um dos gases principais no efeito estufa que a gente está sofrendo as consequências hoje. Então, ou seja, é um assunto primordial para a gente tratar nas nossas casas. De acordo com o diretor dessa associação, se a gente conseguisse compostar, né, reutilizar esses resíduos, em um ano, a gente seria o mesmo efeito de tirar cerca de 6 ou 7 milhões de carros de circulação. Gente, é muita diferença até para o ar que a gente respira, né? A gente está aqui numa cidade como São Paulo e a gente pode ver bem os efeitos da poluição na nossa vida. Então, ou seja, é um assunto que não dá para deixar para depois, a gente realmente precisa pensar numa solução. E aqui a gente veio trazer hoje uma solução para vocês, uma solução de como a gente pode, em pequenos espaços, em apartamentos, em qualquer lugar, resolver o problema do nosso resíduo orgânico. Eu comprei a minha composteira em 2016 e comprei num site chamava Casológica, espero que eles ainda estejam ativos, a gente vai colocar o link aqui para vocês. E eu comprei online, então ela veio bonitinha, veio as caixinhas, veio um pouquinho ali de adubo, de terra para você começar, e vieram as minhocas, né, as famosas minhocas, vieram por correio. Então elas chegaram, né, bonitinha, coloquei, comecei a fazer, e olha, eu vou falar para vocês que eu era tão distante desse mundo, que nos primeiros dias eu nem dormi. Eu sei que a composteira, ela estava lá longe, ela estava lá na minha área de serviço, não era tão longe assim, o apartamento era pequeno, mas eu, na minha insanidade ali, nessa minha desconexão com a natureza, eu achava que elas iam sair correndo e chegar na minha cama enquanto eu estivesse dormindo. Então, ou seja, pouco a pouco eu fui me acostumando com isso, ficando um pouco mais pacificada com a presença delas na minha casa, com a presença da natureza na minha casa. E isso foi ampliando e foi também transformando a minha vida. Então, quando você pega uma solução dessas, de te conectar mais com a natureza, ela te afeta em âmbitos que você, às vezes, nem consegue imaginar. Vale super a pena. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês da minha composteira. Então, gente, essa aqui é a composteira, né? Ela vem bonitinho, aqui tem até umas instruções, mas é super fácil de usar. Ela vem, obviamente, sem nada, ela vem com um pouco de adubo já de terra e as minhocas. E aí, isso você coloca na primeira caixinha. Que a primeira caixinha é que você vai começar usando, né? Então, essa primeira caixinha é onde as minhocas principalmente vão estar. Aqui você vai colocar primeiro o adubo que vier, as minhocas, e você vai começar a colocar o seu resíduo, né? E você vai gerar o resíduo e vai colocar. Tem algumas coisas que as minhocas não podem, né? Então, por exemplo, frutas muito cítricas, elas não gostam. Restos de comida cozida, ela não gosta. Então, ou seja, a ideia não é você jogar aqui, por exemplo, o resto de arroz ou coisas que estão muito cozidas. Isso ela não gosta muito. E carne, né? Carne ou qualquer tipo de carne. Também eu nunca coloquei. E limão, essas coisas muito cítricas. Mas aqui a gente tem um resumo, né? Do que pode, do que não pode. E isso é bem bacana, te ajuda bastante. E aí aqui ficam as minhocas e você vai colocando, né? Cada uma vai colocando os seus resíduos. As caixas, são 3 caixas. E elas são furadas entre elas, né? A primeira passa para a segunda e a segunda passa para a terceira. Então, qual que é a ideia aqui? De você ir rodando as 2 caixas de cima. A primeira caixa, você vai estar abrindo sempre, é super fácil, né? Então, você foi lá, fez seu suco verde, fez o seu almoço e tal, pegou os resíduos daquilo, colocou, abre aqui e coloca aqui. Vai enchendo essa caixa. Quando essa caixa encher, a minhoca já vai ir comendo esses resíduos.
Quando essa caixa encher, a ideia é que você troque essa caixa pela segunda, tá? E aí você vai deixar ela aqui, porque daí a minhoca vai comer aquilo ali por uns 2 meses. E enquanto você ela tá fazendo o trabalho dela aqui embaixo, você tá enchendo de novo a caixa de cima, né? E dali uns 2 meses, quando você vê que aquele resíduo já está bem compacto, já está bem com cara de adubo mesmo, ele já virou adubo. Você pode tirar ele dali e aí fazer a troca das caixas de novo. Então aí vem aquela pergunta, poxa, mas que tamanho de composteira eu tenho que ter? O tamanho da composteira é justamente o tamanho que você consiga encher a caixa de cima em 2 meses, né? 2 ou 3 meses. Porque se você comprar uma composteira que você enche ela pelo volume de resíduos que você gera muito rápido, você não vai dar tempo de fazer essa troca. Agora, se você comprar uma composteira muito grande, você vai demorar muito para encher e aí você vai demorar mais tempo para fazer o adubo. Então, ou seja, mais ou menos essa é a regulação, porque ela tem de vários tamanhos. Essa aqui era para mim sozinha e funcionava super bem, né? Mas eu percebi que quando eu mudei o meu padrão de consumo, ela também mudou um pouco, né? Quando eu comecei a tomar mais suco verde e cozinhar mais em casa, eu produzia mais resíduo e acabou ficando ela um pouco, não chegou a ficar pequena nunca, mas eu percebia que eu usava ela com mais frequência, eu rotava com mais frequência. Então a partir disso, você vai regulando, né? E você tem que entender que esse aqui é um micro-organismo vivo, sabe? Então as minhocas, elas literalmente estão vivas, né? A ideia é você nunca matá-las, por isso que a gente não deve usar essas coisas que elas não gostam muito. Mas aqui você vai ver realmente a natureza em ciclos, tá? Isso eu gostava muito de ver, porque muitas vezes eu abria aqui e elas estavam super populosas. Então tinha minhoca caindo, assim, né? Ela estava demais. Outras vezes eu abria e aí elas tinham se autorregulado e tinha morrido um monte, parecia um cemitério. Então aí eu ficava preocupada, mas tentava entender que aquilo era um ciclo. Elas regulavam a população de novo, novamente elas voltavam a crescer. Então, ou seja, é muito bacana quando você traz isso para sua vida, porque você começa a entender mesmo que a natureza trabalha em ciclos, você trabalha em ciclos. Então, você começa a integrar isso na sua vida. Então, você trazer uma composteira para sua casa não é simplesmente você tratar dos seus resíduos, é você ter uma integração muito maior com a natureza. E isso, com certeza, a longo prazo, traz muitos benefícios para a gente, né? Mas, voltando ao mecanismo do minhocário. Ela também precisa de um pouco de lixo seco. O que seria esse lixo seco? Seria restos de folha seca. Eu usava muito a areia do meu gato, mas eu usava a areia da Lolita porque eu uso uma areia biodegradável, que ela vem de serragem, então ali dava para usar. Se fosse uma areia normal, não dava. E, gente, sem as fezes, sem os dejeitos da Lolita, né? Isso eu jogava fora da forma adequada. Mas a areia da Lolita e esse lixo seco, ele vai ajudar a regular a umidade da sua composteira, tá? Isso vai depender também muito do seu consumo. Então, se o seu consumo for um consumo de coisas mais líquidas, por exemplo, sempre tomei muito suco verde. E eu fazia antes o suco verde no liquidificador e coava. Então, quando eu fazia nesse processo, o bagaço do suco verde ainda ficava muito úmido. E aquilo deixava a minha composteira mais úmida. Então, eu precisava colocar um pouco mais do lixo seco. Agora, quando eu comprei uma máquina de fazer suco verde, né? Um dia eu ainda vou mostrar ela aqui para vocês, porque eu adoro. E ela é uma máquina de prensa a frio, na qual ela não usa água para fazer o suco. Então, quando ela faz isso, ela gera um bagaço muito mais seco. Como o suco verde era uma parte importante da minha alimentação e eu fazia todos os dias, eu percebi que essa mudança afetou a umidade da minha composteira. Ela começou a ficar menos úmida. E isso é bom, né? Aí muitas pessoas começam a perguntar assim, Daniela, mas assim, e sua casa não ficava cheia de mosquito? Não trazia sujeira? Olha, quando ela está mais úmida, ela tem uma tendência a trazer um pouco mais daqueles bichinhos de umidade que voam, né? Não são moscas, são uns bichinhos. Que aquilo me incomodava um pouco, porque eu morava num apartamento, no apartamento, né, você não quer ter você não tem tanto esse contato com a natureza, eu também não estava muito acostumada a isso, então aquilo me incomodava. Gente, eu tive uma solução
para mim, fantástica. Na rua da minha casa, eu tinha uma das maiores floriculturas de plantas carnívoras de São Paulo. Não sei se do Brasil, mas de São Paulo. Então eu fui lá, comprei 2 ou 3 plantas carnívoras diferentes e aquilo resolveu o meu problema. Eu cheguei até um momento a ligar para o cara, porque ele era super esperto no assunto, perguntar para ele se as plantas iam sobreviver de tanto que elas estavam comendo, porque elas acabaram com o problema. Então, assim, foi uma solução que você vê como a gente pode pensar nesses processos, em como a natureza pode se autorregular. E uma última coisa que eu preciso falar para vocês é sobre a terceira caixa, né? O que é a terceira caixa? A terceira caixa é onde fica o chorume. Toda essa umidade excessiva desse processo, ela vira um líquido bem escuro, o chorume, que ele fica aqui embaixo. E quando você compra composteira, a grande maioria tem até uma torneirinha aqui. Por quê? Esse chorume também é um adubo super poderoso, só que ele é muito forte. Então ele é um adubo que você tem que saber realmente usá-lo. Quando eu usava, eu colocava 1 ou 2 colherzinhas numa jarrinha e eu borrifava as folhas das plantas. Uma coisa bem, assim, minha casa não ficava com cheiro de chorume, porque 2 colherzinhas não ia afetar o odor. Também colocava algumas gotinhas de óleo essencial, né, só para dar uma pequena dica do canal. E eu borrifava as folhas das minhas plantas, né? E o adubo, sim, o adubo eu usava para colocar a cada 2 meses eu colocava nas plantas. Eu tinha muita planta em casa, era um apartamento pequeno, mas ele era cheio de plantas. E eu dava também muito adubo para as pessoas, principalmente para o jardineiro do prédio. Nossa, ele adorava os meus adubos, a gente adubava muitas vezes o jardim do prédio com o adubo da minha composteira. Então, assim, vale muito a pena, tem um uso muito bacana, é uma solução, uma das soluções que nós temos para a gente reduzir o nosso lixo, reduzir o nosso impacto no meio ambiente, no nosso universo. E eu queria agora que vocês contassem para mim se vocês gostaram dessa solução, se vocês acham possível na realidade de vocês, se vocês já tentaram outras soluções, conta pra gente.